pessoal, bom dia, um bom domingo para vocês. Eu estou aqui para a gente dar continuidade às nossas lições de Natal, né? Nós estamos aí há um mês falando sobre preparando o caminho e hoje nós vamos falar Ele é glorificado. Hoje nós encerramos essa série de lições especiais de Natal. Então eu peço para que você pegue sua Bíblia, saia de perto de todas as distrações, tire de perto de você tudo que pode te distrair, tá bom? Eu sei que você vai estar aí com seu celular para ver o vídeo, mas tenta não focar nas mensagens que vão chegar pelo WhatsApp, tá bom? E vamos nos concentrar na nossa lição, tá bom? Pra gente começar, vamos orar, tá bom? Obrigada, Senhor, por este dia, te agradecemos por mais um domingo, por essa série de lições em que tivemos a oportunidade de aprender sobre o nascimento de Jesus e de gravar coisas especiais, Senhor, em nossos corações sobre esse grande evento. Obrigada pela alegria da salvação que nasceu numa manjedoura. Obrigada porque nossa esperança nasceu há muito tempo atrás em uma manjedoura de uma forma simples. E hoje nós temos vida graças à tua atitude de amor, Senhor, de nos encontrar, de vir à terra e nos encontrar. O Rei se fez homem para encontrar a humanidade, para que nós pudéssemos hoje fazer as pazes com o Senhor. Obrigada, Deus, por tudo isso. E abençoa esta aula, que tudo que vamos aprender aqui fique guardado em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, como é de conhecimento de todos, o Natal é uma data muito festiva, não é mesmo? É uma data em que a gente vê luzes espalhadas pelas cidades, pelas casas, pelas lojas. É montado árvores e nós temos presentes. No dia 24, muitas famílias se reúnem para ter a ceia e trocar presentes. No dia 25, boa parte do comércio fecha, né? É um feriado nacional. Isso é celebrado em várias partes do mundo. E então, não é algo que nós não conhecemos. O Natal não é algo que nós não conhecemos, né? Mas todos os anos nós passamos por essa data e aprendemos um pouquinho mais sobre o nascimento de Jesus. Porque o Natal, ele é muito mais do que árvores, luzes, do que presentes, do que reunir à mesa para comer uma refeição. O Natal é sobre o nascimento de Jesus e o milagre da salvação que nós recebemos. Amém? Então, a gente vai relembrar um pouco a história do nascimento de Jesus, certo? Como é de conhecimento de todos, Maria estava grávida, né? Ela era noiva de José, e aí ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Nós já falamos isso em outras aulas, e vocês já conhecem muito bem, né? Então, Maria estava grávida, e aí saiu um decreto de César Augusto, em que as pessoas deveriam ir até a sua cidade natal para elas serem contadas, né? Eles iam fazer um censo. Para representar o censo, nós temos aqui a calculadora. Esse evento é importante porque existiam profecias em que falavam que Jesus nasceria em Belém, tá bom? E aí, esse evento, né? A decisão de César Augusto de cada pessoa voltar à sua cidade natal e se recensear é um cumprimento dessa promessa, tá bom? E aí, até hoje, né, gente, existe censo. Aqui no Brasil nós temos o IBGE, em que ele vai contar quantas pessoas tem no Brasil, quantas são empregadas, quantos têm filhos, e tem muitas outras temas de contagem que eles fazem, tá bom? Algumas vezes eles até passam nas casas para poder pegar algumas informações, tá bom? E é uma série de perguntas que eles fazem. Naquele tempo eles tinham que ir até sua cidade natal para serem contados, ok? E aí quando eles chegaram em Belém, Maria estava ali perto de findar os seus dias de gravidez, né? E lá Maria sentiu, olha, é a hora, né? Então eles procuraram um lugar, mas eles não encontraram.
porque a cidade estava muito cheia, a cidade estava lotada. Não se sabe como José e Maria chegaram, né? A Bíblia não fala como eles chegaram lá em Belém, se foi num jumento, se não foi, mas chegaram lá. E lá completou os dias e a cidade estava lotada. Então, Maria foi ter seu bebê num local em que tinha uma manjedoura. Algumas pessoas falam que era talvez numa caverna, outros que seria nos fundos de uma casa ou um celeiro. Não se sabe muito bem, mas foi numa manjedoura que o neném foi colocado, né? Então, eu tenho aqui essa boneca que vai nos lembrar justamente sobre isso, sobre o milagre do nascimento de Jesus, tá bom? Que aconteceu numa manjedoura, um local lá que se colocava a comida dos animais. E Maria estava lá, tinha sido colocada, Jesus foi colocado lá nessa manjedoura. E isso é para nos lembrar sobre isso, tá bom? E aí, quando Jesus nasceu, um anjo apareceu aos pastores. Estou aqui com um cajado, né? O anjo apareceu aos pastores para falar que na cidade de Davi havia nascido o Salvador. Então, os pastores largaram tudo e foram ao encontro de Jesus, tá bom? Então, nós lembramos aqui, né, sobre alguns fatos do nascimento de Jesus. E como eu falei, né, é uma data em que a gente, muito festiva, a gente costuma ouvir muitas músicas por todos os lados que falam sobre o nascimento de Jesus, que glorificam o nascimento de Jesus. E tem sido assim desde o início, desde quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, ele foi glorificado pelos anjos. Na noite em que Jesus nasceu, Deus recebeu toda a glória, tá bom? Se a gente pega aí sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 2, nós vamos ler do 9 até o 14. É um versículo um trecho bastante conhecido, tá? Lucas 2, 9 diz assim: E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Eles quem? Os pastores. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Tá bom? E aí nós vemos que Jesus foi glorificado pelos anjos quando ele nasceu, tá bom? Os anjos os louvaram dando glória a Deus, deixando conhecido aos pastores o que tinha acontecido, a grande obra de Deus realizada em Cristo Jesus, né? Eles estavam ali testemunhando sobre isso, os anjos, que a grande obra de Deus tinha acontecido numa manjedoura, tá bom? E aí, o que eles falam, quando a milícia de anjos celestiais aparece, eles dizem: glória a Deus nas alturas. Eles estavam dizendo que toda a glória do céu estava envolvida num bebê, numa manjedoura, tá bom? E aí nós vemos aqui Jesus sendo glorificado nos céus, Deus sendo glorificado nos céus pelos anjos. Eles anunciaram, eles manifestaram a glória de Deus, né? Eles cantaram sobre isso, glória a Deus nas maiores alturas. Então Jesus, ele foi glorificado ali pela galera top, né? Dos anjos, dos céus. E eles estavam dizendo que toda a glória do céu estava envolvida num bebê que estava dentro de uma manjedoura.
E Jesus também foi adorado pelos pastores. Se a gente continua lendo, nós vamos ver aqui, no capítulo 2 de Lucas, versículo 15, onde nós paramos. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E voltando então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Então, eu gosto muito dessa passagem, porque ele vai falar, olha a atitude, né, dos pastores. Eles começaram a conversar entre eles e convidar: vamos até Belém e vamos ver o que o Senhor nos fez conhecer. Olha que interessante, eles reconhecem isso: vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Gente, os anjos não apareceram para reis, para o alto escalão da nobreza, não apareceu lá para Herodes, não, ele apareceu aos pastores. Os pastores eram uma profissão inferior. Apesar de todas as histórias de Davi, que era um pastorzinho de ovelha, né, ainda assim, essa era uma profissão que era desprezada. Eles estavam ali no mais baixo escalão. E ainda assim, Deus envia notícia àqueles homens, tá bom? E olha a atitude deles. Eles foram apressadamente. Eles não deixaram para depois. Eles não estavam preocupados ali com o rebanho. Eles queriam ver o que o Senhor os tinha feito conhecer, né? E aí, nós vimos todas essas atitudes vindo de pessoas simples. Deus sendo revelado, né? Jesus sendo revelado aos homens simples, o nascimento dele tendo sido revelado a esses homens. Isso nos mostra o reino que Jesus veio construir. O reino de Jesus, ele é completamente diferente, ele não é convencional, né? Nós já falamos sobre isso em outras aulas, a forma como Jesus dava voz às mulheres, ou como ele tratava os menos favorecidos, era diferente de como as pessoas tratavam naquela época, né? Então Jesus veio para construir um reino que era diferente do convencional. E ao momento em que os anjos apareceram aos pastores, nós podemos aprender que o reino de Deus é para todos. Não está restrito apenas a homens importantes, a reis, mas até para os mais pobres. Até para aqueles em que a sociedade rejeita, né? Então nós aprendemos isso, né? O evangelho de Jesus não é reservado para elite, não é, tá bom? E ele atravessa limites para alcançar a todos, inclusive as ovelhas perdidas e os pastores, tá bom? E aí eles viram o que os anjos os tinham feito conhecer, e depois eles saíram anunciando, glorificando e louvando a Deus por tudo que eles tinham visto e ouvido. Olha aí, Jesus foi glorificado pelos anjos e Jesus também foi glorificado pelos pastores. E aí, tem outra coisa, né? Também, Jesus deve ser glorificado através da minha e da sua vida, tá certo? Nós temos dons e talentos, o que nós temos vem do Senhor, e nós não devemos usar isso para o nosso próprio benefício, para nos promover, mas para que o mundo, né, para que o mundo veja a luz
saia uma luz de nós que vai glorificar o Senhor, tá bom? A luz da glória saia de nós. Nós temos que usar o que nós temos, não para atrair glória para nós, mas para glorificar o nome de Jesus, tá bom? Então, eu quero que você pense aí, como você pode glorificar a Deus, a Jesus, hoje? Como você pode fazer isso? Você tem dons e talentos, você tem o seu testemunho, então você pode glorificar a Deus com isso, tá bom? A gente precisa lembrar da atitude dos pastores, que eles saíram e anunciaram e glorificaram. Nós devemos fazer a mesma coisa, sair, anunciar e glorificar o maior presente que nós recebemos, né? A salvação, que a glória de Deus, que a glória dos céus, que estava envolvida num bebê lá na manjedoura, tá bom? Então, que nós possamos gravar isso. O versículo da nossa aula é Lucas 2, versículo 10, tá bom? O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, 9 e 10, tá bom? Perdão, 10 e 11. Então, que a gente possa gravar esse versículo no nosso coração. E que assim como os anjos tiveram a atitude de glorificar a Jesus, os pastores glorificaram a Jesus, nós também possamos glorificar a Jesus com as nossas vidas, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, tá bom? Eu quero agradecer a cada um de vocês porque chegaram até o final desse vídeo. E eu deixo aqui essa tarefa para que você pense como você pode glorificar a Deus e para que você faça isso. Glorifique o nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe e que você tenha uma semana maravilhosa, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Um beijo e até mais.